Ok. Então, vamos continuar lá de onde nós paramos, né? Só o primeiro slide para saber o que está falando. Desculpe. Eu acho que eu tenho que voltar aqui no primeiro slide. Não sei por que eu não estou conseguindo, mas... Ah, ok, cancelar. Ok. Agora acho que vai. Estão vendo a minha tela aí agora? Sim. Sim. Ok. Então, como eu falei, nós estamos vendo, então, as mutações do mortal evolutivo. E nós estamos falando das realidades finitas, absolutas e absolutas. Então, aqui, nessa tela aqui, eu coloquei esse fundo sem uma cor, quer dizer, sem um colorido, né? Tem uma cor aqui, evidentemente, esse cinza escuro ou preto, que, assim, não tem referência, não tem nada. Nesse ambiente não tem nada. E aí, a única coisa que a gente encontra nesse ambiente é a morada do eu sou. Então, esse ambiente aqui é chamado de realidade absoluta, está fora do tempo, fora do espaço, não tem começo, não tem fim, não tem meio, não tem limites. Nós não precisamos compreender isso, nós só precisamos saber que esse local aqui é o ambiente natural do absoluto. E nesse ambiente, eu fiz com uma corzinha prateada aqui, o que seria a Ilha do Paraíso. Mas, na verdade, a Ilha do Paraíso, ela é parte desse ambiente absoluto. Na Ilha do Paraíso, não existe tempo, não existe... a ideia de espaço ali é diferente, embora tenha uma superfície, tenha uma massa física, ela não pertence ao espaço do universo dos universos. Ela está fora desse espaço. Ela é a fonte do universo dos universos. Em volta dessa Ilha do Paraíso, tem Avona lá, que é o primeiro mundo perfeito criado por Deus. É coisa que, assim, o Pai cria coisas perfeitas se ele quiser e pode criar. E Avona foi a primeira coisa, o universo perfeito de Avona foi a primeira coisa criado pelas deidades. Em volta de Avona, desse universo perfeito, nós temos os 7 superuniversos. Cada um deles representa uma combinação da Trindade, Pai, Filho, Espírito, Pai, Filho, Pai, Espírito, Filho, Espírito e Pai, Filho e Espírito. Então, são 7 combinações, cada uma delas representa um desses superuniversos. Em volta está em desenvolvimento os 4 anéis exteriores. Então, isso aqui consiste na criação dessa experiência evolutiva que nós estamos vivendo. É esse conjunto aí. O absoluto não faz parte desse conjunto. Esse conjunto é uma janelinha lá naquele ambiente absoluto. Aí nós temos aqui o universo central, que é a Ilha do Paraíso e a Avona, onde ali o ambiente é perfeito, né? Tudo perfeito, e o tempo é a eternidade. Esse ambiente dos 7 superuniversos é a realidade finita. Esses 7 universos é onde os mortais se desenvolvem fazendo a sua jornada de evolução, o seu perfeccionamento. E é onde está em desenvolvimento Deus o Supremo. Deus o Supremo é o Deus da experiência da evolução, da imperfeição para a perfeição. Então, nós temos que lembrar que o nosso Pai, ele é perfeito, né?
Ele sempre foi perfeito. Os seres de Avona foram criados perfeitos. O nosso pai, o Eu Sou, ele nunca foi imperfeito. Se ele nunca foi imperfeito, ele nunca viveu essa experiência evolutiva, né? Então, em algum momento, ele decidiu que essa experiência evolutiva de partir da imperfeição para a perfeição poderia ser uma experiência interessante. Eu vou falar mais disso daqui a pouquinho. Então, esse ambiente finito é o ambiente onde acontece essa experiência evolutiva de partir da imperfeição para a perfeição, né? Aí, nesse ambiente em volta, que compreende os 4 anéis exteriores, nós chamamos de realidade absoluta. Então, também é um universo evolutivo, mas não é uma evolução da experiência de partir da imperfeição para a perfeição. É uma experiência de superar o tempo, de transcender o tempo. E essa experiência é uma experiência última. Por que a gente chama última? A experiência começou ali com o nosso ambiente finito. E aí, estamos fazendo agora uma segunda experiência, que é a última, porque aqui antecede o ambiente absoluto, que sempre existiu. É por isso que é a última. Então, nós temos lá uma experiência que está começando, que é essa finita. Quando tiver tudo perfeito nesse ambiente finito, nós estamos presos nessa finitude. Nós somos seres, curiosamente, eternos, mas finitos. Nós não temos essa capacidade, esse preparo para viver, por exemplo, um ambiente absoluto. Apesar de que nós vamos chegar à Ilha do Paraíso, onde é um ambiente absoluto. Mas chegar na Ilha do Paraíso, que é um ambiente absoluto, não quer dizer que nós estamos preparados como seres espirituais do 6º estágio para adentrar no absoluto. Então, esse é um negócio complexo, não vale a pena a gente discutir agora, mas, assim, nós somos seres formados nesse ambiente finito. Então, se o Pai, por exemplo, o Eu Sou, quer que a gente participe da experiência com ele lá no ambiente absoluto, ele nos criou nesse ambiente finito, ele tem que arranjar uma maneira da gente escapar desse ambiente aqui, para a gente chegar no ambiente absoluto. Então, transcender o tempo e o espaço. Ok. Então, por isso que existe esse ambiente absoluto. Depois que a gente passar por esse ambiente, então, teoricamente e tecnicamente, nós estaríamos no mesmo ambiente do Eu Sou, do absoluto. Bom, muita coisa pode ser discutido sobre isso, mas aqui o que é importante, existem níveis de realidade. As realidades são absolutas, que é o ambiente do Eu Sou, absoluto, que é a transcendência do tempo, e a finita onde existe o tempo. Essa experiência de perfeccionamento finito, ela é necessária num ambiente finito, porque a imperfeição não tem como subsistir, como existir num ambiente absoluto. No ambiente absoluto só existe a perfeição de Deus, né? Ok. Então, vamos para frente. Então, como eu falei, essa experiência toda é uma janelinha de criação dentro do universo, dentro do ambiente absoluto. Nós estamos vivendo uma realidade de criação finita. Nós já falamos disso também. E dentro de cada superuniverso é onde acontece essa evolução que a gente vai viver. Então, dentro de cada superuniverso existe uma estrutura governamental. E essa estrutura é assim, cada superuniverso está dividido em 10 setores maiores. Dentro de cada um desses setores maiores tem 100 setores menores. Dentro de cada setor menor tem 100 universos locais. Os universos locais é onde acontecem as coisas.
é a partir daí que existe a criação. Então, assim, o universo, os setores menores e os setores maiores são só divisões geográficas que englobam um grupo de universos locais, né? E um universo local é aquele que é criado pelo nosso Micael. Cada filho Micael é um filho criador e cria um universo local. Esse universo local, ele tem dentro dele 100 constelações, e dentro de cada constelação, 100 sistemas. Aqui, mais uma vez, é uma divisão geográfica, administrativa, para poder facilitar o governo, o controle, a ajuda, esse negócio todo, tá? Então, separado por grupos. Então, tem um grupo de governantes que cuida de uma determinada constelação, um grupo de governantes que cuida de sistemas, e assim vai. Dentro de cada sistema, tem os mundos habitados. Então, dentro de cada sistema, há um potencial de existir até 1000 mundos habitados, que são os mundos que recebem os mortais como nós. Então, como está descrito lá no livro de Urântia, cada superuniverso é dotado de 1 trilhão de mundos habitados. E todos os superuniversos juntos, os 7, têm aproximadamente 7 trilhões de mundos habitados. É nesses mundos habitados que se inicia a nossa carreira, que inicia a carreira do mortal, onde surge o mortal nesse corpo que nós estamos aqui, né? Então, isso tem uma divisão de realidades. Esse ambiente todo aqui tem uma divisão de realidades. Dentro desses mundos físicos, dos planetas habitados, nós temos o que é chamado de realidade física, ou realidade material, que é tudo isso que a gente está vendo de matéria, o nosso corpo, toda a matéria que a gente conhece. Especialmente o nosso corpo material. Ele vive nessa realidade, é nessa realidade que o nosso corpo se desenvolve. E essa é a realidade que nós somos capazes de perceber com este corpo. Então, os espíritos mais elevados, eles têm até dificuldade de perceber essa realidade física, porque para eles essa realidade não é bem uma realidade, é muito irreal, é uma coisa temporária que vai desaparecer em algum momento. Então, para nós, essa é a realidade que nós temos contato e que nós percebemos com os nossos sentidos físicos, visão, audição, etc. Quando a gente morrer, nós vamos passar a viver numa outra realidade, que é a realidade mononcial. Para essa realidade, nós precisamos de um corpo, uma mente, um sistema todo diferente daquele que nós temos aqui. Então, significa o seguinte, nós precisamos uma transformação, uma mutação para que nós possamos viver as realidades mononciais. Então, também, como já foi explicado outras vezes, as realidades mononciais, elas não são nem físicas e materiais e nem espirituais. Elas são realidades intermediárias, onde a gente é menos matéria, mais espírito, mas ainda é matéria e espírito combinado. Então, na realidade material, não existe para nós, seres mortais, essa conexão espiritual, a não ser a possibilidade de conexão com aqueles seres que nos cercam e que tentam o tempo todo fazer com que a gente desenvolva a nossa espiritualidade. Ok, então, nesse ambiente moroncial, nós só conseguimos estar ali e perceber essa realidade se nós tivermos um corpo diferente,
uma outra estrutura, um outro tipo de conexão que possa a gente permitir visualizar e perceber essas realidades mononciais. Então, já falei isso outras vezes, na realidade física, grosso modo, nós temos 5 sentidos, é o que a gente aprendeu lá na escola. Hoje, os psiquiatras, psicólogos, não sei o quê, já descobriram muitos outros, mas a nossa percepção física passa por esses 5 sentidos. Lá, na realidade mononcial, nós temos cerca de 70 sentidos. Então, veja só, como é que um ser que precisa 70 sentidos para perceber o que existe à sua volta pode viver, como é que a gente pode vivenciar nessas morôncias com esses mesmos sentidos e essa mesma coisa do mesmo jeito que a gente é aqui. Então, não tem essa possibilidade. E depois da morôncia, nós vamos passar para uma realidade que é a realidade espiritual. De novo, um ser moroncial tem capacidade de perceber algumas coisas espirituais, mas bem poucas. Então, para perceber toda a realidade espiritual, nós precisamos o quê? Nós precisamos ter todo um circuito, toda uma estrutura, todo um elemento espiritual que nos permita visualizar e perceber essas realidades. Então, os reveladores nos contam que aí, nesse ambiente espiritual, nós precisamos de aproximadamente 210 sentidos. Então, veja, de 70, nós passamos de 5 para 70 e de 70 para 210. Então, veja que, mesmo que a gente tivesse lá no nosso universo número 7, em Uversa, nós íamos perceber as coisas materiais dali, mas nós não íamos perceber nenhum daqueles seres espirituais lá. A gente ia ficar completamente perdido, sem saber o que nós estamos fazendo ali. Então, o que é importante a gente gravar aqui é que existem realidades diferentes pelas quais nós vamos ter que passar e que, para atravessar essas realidades, nós precisamos de uma estrutura, de ser um ser diferente daquele que nós somos aqui, um ser melhorado. Então, é por isso que essa criação é finita. É aquilo que eu falei. Quando todo mundo alcançar a perfeição, esse ambiente aqui, ele já não faz mais muito sentido, ele será 100% perfeito. Então, nós não conseguiríamos alcançar o paraíso se nós não fôssemos perfeitos. E essa perfeição a gente alcança através desse processo evolutivo. Então, importante gravar, existem 3 grandes realidades. Uma realidade absoluta, uma realidade absoluta e uma realidade finita. Nós estamos nessa realidade finita. E o propósito dessa realidade finita é de evoluir da imperfeição completamente material até chegar à perfeição espiritual, pelo menos do 6º estágio, que é o penúltimo do nível espiritual. Então, esse processo é o processo que nós vamos viver, essa evolução é que nós vamos viver. Para isso, nós passamos, então, desse ambiente, dessa realidade física, passamos pela realidade moroncial e depois a realidade física. Espiritual, perdão. Então, nós não temos como fazer isso se a gente não sofrer alterações. Aqui vocês já viram, tem um desenho de um bonequinho aqui, de uma carinha que vai e percorre todo esse negócio até chegar lá no paraíso, né? Mas isso aqui não é desnecessário agora, tudo bem. Bom, superado essa questão das realidades e da necessidade da gente viver, fazer mutações no nosso ser, naquilo que nós somos,
Vamos entrar aqui agora. Eu vou falar para vocês, então. Primeiro, de que maneira as deidades estão inseridas nessas realidades. Então, nós falamos, tem 3 realidades: absoluta, absonita e finita. De que maneira as deidades estão inseridas ali? E de que maneira nós estamos inseridos nessas realidades? E aí tem circuitos que conectam o nosso ser a todos os outros seres de alguma forma. Nós vamos falar desses circuitos. E vamos falar de quais são as realidades que cada um desses seres podem perceber e viver. E o que significa, o que abrange essas realidades e quais são as qualidades intrínsecas dessas realidades e dessas deidades, ou desses seres. Então, eu vou começar aqui falando da famosa Ilha do Paraíso, onde a gente tem lá o Pai, o Filho Eterno, o Espírito Infinito e a Ilha do Paraíso. Então, esses seres, eles são a fonte de alguns circuitos que os conectam a eles. Então, todos os seres de todos os universos estão conectados a essas deidades através desses circuitos que nos são propiciados por essas deidades. Então, que circuitos são esses? O Pai é o responsável pelo circuito da personalidade. Ele nos dá o circuito da personalidade. Ele nos concede a personalidade. O Filho Eterno, ele tem toda a atração espiritual, funciona através dele, emana dele. Ele é a fonte da atração espiritual, do circuito espiritual. O Espírito Infinito é a fonte de toda a energia mental. Então, tudo que é mente, a fonte dessa mente, a fonte da energia mental, vem do Espírito Infinito. E a Ilha do Paraíso é a fonte de toda energia física. E aqui é preciso explicar o seguinte: energia física não é só aquilo que é material. Então, aquilo que é moroncial, por exemplo, que não é nem material, nem espiritual, também é uma energia física. Aquilo que é espiritual, puramente espiritual, também é uma energia física. Então, você tem a energia funcionando em todas as realidades. Então, a energia é a fonte de toda a matéria, é a fonte de toda a morôncia e é a fonte de toda a energia espiritual. E é fonte de tudo que existe relacionado à energia no universo dos universos. Então, apesar de ser a fonte, quem manipula essa energia para fazer todas as coisas, para formar todas as coisas, é o Espírito Infinito. Então, o Pai é a fonte da energia que está centrada ali na Ilha do Paraíso, e toda a energia que é emanada dali, ela é trabalhada pelo Espírito Infinito para alcançar o propósito que as deidades querem alcançar. Seja para fazer um mineral, seja para fazer uma pedra, seja para fazer a gravidade, seja para fazer a luz, o calor, seja para fazer aquilo que a gente possa imaginar, emana dali da Ilha do Paraíso, e tudo isso é trabalhado pelo Espírito Infinito e seus coligados. Então, o circuito da energia física, ele tem uma vinculação com a energia, com a Ilha do Paraíso, porque ela é a fonte. Mas quem trabalha essa energia é o Espírito Infinito. Então, veja, existem 4 energias aí, que são 4 circuitos: a personalidade, a energia espiritual, a mental e a energia física. Então, que realidades cada uma dessas deidades atendem? Então, vocês estão vendo aí que o Pai, o Filho, o Espírito Infinito e a Ilha do Paraíso, eles atendem uma realidade universal.
Aqui é importante entender qual é que é o conceito desse universal. Universal significa aquele que se adequa, que pode transitar, que pode fluir em qualquer ambiente, em qualquer realidade, seja na realidade finita, na realidade absonita ou na realidade absoluta. Então, o Pai, o Filho, o Espírito e a Ilha do Paraíso, essas energias, esses circuitos e as próprias deidades, elas são adaptáveis, elas podem conviver, elas podem sobreviver, elas podem ter contato com qualquer uma das realidades. Eles são universais, eles contatam todas essas realidades, finita, absonita e absoluta. O que isso quer dizer? Acabei de explicar, né? Universal, então, é a finita, absonita e absoluta. É uma realidade que eles podem viver. Eles estão preparados para isso. Quais são as qualidades para todos eles? Todos eles são eternos, todos eles são infinitos, todos eles são existencial e todos eles são perfeitos. O que significa existencial? Existencial significa é. Sempre foi, é e será. Por exemplo, Deus sempre foi perfeito. O Pai sempre foi perfeito. Não houve um momento que ele não tivesse sido imperfeito, que ele tivesse sido imperfeito. Então, todos eles é a mesma coisa. Todos eles existem na eternidade, existem na infinitude, são existenciais. A onisciência deles e todos os atributos e todas as características deles é existencial. Eles não cresceram, não evoluíram, não estudaram, não foram na escola, não foram criança, não foram adolescente, não foram adulto. Eles sempre foram o que são. E tudo que eles significam foi, é e será. Não vai mudar. Por isso que chama existencial. E eles são perfeitos, né? Aí vamos falar aqui de outra deidade, que é o absoluto da deidade. O absoluto das deidades, o que é o absoluto da deidade? É a trindade do paraíso, juntamente com a Ilha do Paraíso. Então, quando essas pessoas aqui, essas deidades, se unificam, elas conformam o absoluto das deidades. Então, aqui eu coloquei, o absoluto das deidades está unificado. Ele unifica a personalidade, a energia espiritual, mental e a energia física. Então, essa deidade, o absoluto das deidades, ele só atua no ambiente absoluto. Esse absoluto das deidades, ele não tem como permear o ambiente absoluto ou o ambiente finito. É por isso que ele se dividiu em Pai, Filho, Espírito, Ilha do Paraíso, se é que a gente pode falar assim. Porque, enquanto absoluto das deidades, ele não tem como participar das realidades finitas e absolutas. O absoluto das deidades é o eu sou. O absoluto das deidades é uma parte do eu sou, porque tem o inqualificável e tem o universal também. Então, aqui nós estamos falando só do absoluto das deidades. Então, o absoluto das deidades é todas essas deidades aqui, que representam a personalidade, o espírito, a mente, a energia física, unificadas num único ser. E esse ser, então, inclui todas essas personalidades. Basicamente, é a trindade do paraíso. Mais ainda. E ele só atua no ambiente absoluto. E aí, quais são as qualidades dele? Ele é eterno, como todos os outros, é infinito, como todos os outros,
é existencial, acabamos de falar bastante do significado de existencial, mas ele é potencial. Potencial, o que significa? Isso aqui é assim, apesar dele ser infinito, apesar de ser existencial, eterno e tudo isso, é ele quem deseja expandir o seu ser, expandir a si mesmo através da experiência. Então, como nós falamos, Deus sempre foi perfeito. Ele nunca conheceu a experiência. A gente pode pensar que viver a experiência não é necessário, que é a mesma coisa do que ter ciência. Mas não é a mesma coisa. O exemplo mais ordinário que eu costumo dar é aquele do obstetra. O obstetra, ele tem ciência de tudo que acontece na gravidez. Desde o comecinho até o final. Mas se ele for um homem, por exemplo, ele nunca vai viver a experiência da gravidez. E só uma pessoa que viveu a experiência da gravidez que pode explicar essa experiência da gravidez. Quem nunca ficou grávido não vai ter. Então, Deus, apesar de ser tudo perfeito e tal como é, ele nunca viveu essa experiência. Ele pode até saber como é que é, mas ele nunca viveu essa experiência, né? Assim como não viveu inúmeras outras experiências. Então, ele é perfeito e expansivo, vai se expandir através da experiência, mas ele já é perfeito. E aí, agora que nós já conhecemos isso daqui, o que vem? Vem o ser humano. O que é o ser humano? O ser humano é um ser igual ao absoluto das deidades, mas ele não está unificado. Ele tem personalidade, tem uma energia, então tem uma energia da personalidade, ele atua na energia da personalidade, tem uma energia espiritual, que é o próprio ajustador do pensamento, uma energia mental e uma energia física. Vejam que é exatamente a mesma coisa que tem lá no absoluto das deidades. Nós temos aqui. Qual é que é a diferença? Esse absoluto das deidades é perfeito. E nós? Nós somos imperfeitos. Justamente por não sermos perfeitos, nós não estamos, neste momento, unificados. Então, vai acontecer um momento em que nós vamos alcançar uma unidade da nossa personalidade com a nossa energia espiritual, a nossa energia mental e a nossa energia física. Qual é o nível de realidade que nós estamos? Nós não atuamos na energia absoluta e não atuamos na universal nem na absoluta, na absoluta. Nós estamos na realidade finita. E essa realidade finita compreende o quê? Nós falamos daquelas sub-realidades, a realidade material, a realidade moroncial e a realidade espiritual. Então, nós estamos, neste exato momento, nessa parte da realidade material e finita. E quais são as qualidades que nós temos aqui para esse ser? É um ser finito, então, criado e evolucionário, nós estamos evoluindo. Então, nós temos um potencial de eternidade, não somos eternos ainda, poderemos vir a ser, temos um potencial de espiritualidade, não somos espíritos ainda, podemos vir a ser, e temos a capacidade, nós somos, por essa condição evolucionária, somos perfeicionáveis, nós podemos alcançar a perfeição. Então, veja que interessante, né? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Só que uma imagem e semelhança, ele é perfeito e nós somos imperfeitos. E é por isso mesmo que nós temos que nos manter desta forma, com esses atributos, essas características e esses circuitos, até alcançarmos a perfeição de Deus através da nossa experiência. Então, acho que está muito claro aqui que o ser humano, ele é composto de personalidade, espírito, mente e energia física, matéria.
Então, isso é o ser humano, da mesma forma que o absoluto das deidades. Ok. Então, agora vamos falar especificamente da personalidade mortal, né? E a evolução nas diferentes realidades. Então, veja só, nós vamos falar do ser humano material, enquanto aqui na carne, vamos falar do ser humano mortal, moroncial, então já não é mais material, é moroncial, é um outro tipo de matéria, e o ser humano enquanto espiritual, né? Quais são os componentes do ser humano matéria? Personalidade, espírito, mente e energia física. O que é a personalidade? A personalidade é a personalidade que nos é dada pelo Pai, nós estamos ligados nesse circuito aí. Qual é a nossa fonte de energia espiritual aqui? É o ajustador do pensamento, entre outros, mas principalmente o ajustador do pensamento, que é a dádiva do Pai, habitando a nossa mente, uma fração do Pai. Qual é a nossa mente? Nós temos uma mente que é concedida pelo Espírito Infinito. Lembra lá atrás eu falei, a fonte da mente é o Espírito Infinito. Então, isso aqui funciona como um software e ela roda num hardware. Se fosse um computador, a mente seria o programa e o computador seria o cérebro. Então, ela roda nesse cérebro humano. É uma mente, então, rodando num cérebro, uma mente material. E nós temos uma energia física, que é o nosso corpo humano. Então, o que nós somos? Corpo humano, mente, ajustador do pensamento e personalidade. O que nós estamos buscando fazer? Nós estamos buscando fazer uma alma, e eu vou falar mais disso. O que é a alma? A alma é um elemento moroncial, que vai permitir que a gente possa nos transformar, nós possamos fazer uma mutação para alcançar esse estágio moroncial. Eu vou falar mais disso. E o propósito de fazer essa alma é para alcançar a fusão com o nosso ajustador do pensamento. Qual é a razão de fazer isso? É, fazendo a fusão com o ajustador do pensamento, alcançar as condições necessárias para a gente viver as realidades espirituais. Então, quando fazemos a alma, nós alcançamos a condição necessária para fazer a nossa evolução para o estágio seguinte, que é o estágio moroncial. Quando nós fazemos a fusão com o ajustador do pensamento, nós alcançamos as condições necessárias para viver as realidades espirituais. Então, a nossa realidade finita, ela é física, material. Nesse momento aqui, a nossa meta, enquanto estamos aqui, é alcançar a realidade moroncial. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo aqui, enquanto seres mortais viventes aqui na matéria. Uma coisa importante para a gente observar é que aqui, ó, esse ajustador do pensamento, que está dentro desse quadrinho azul aqui, esse ajustador do pensamento, a nossa mente e o corpo humano, eles atuam mais ou menos de forma independente. E eles são coordenados pela nossa personalidade. É a personalidade quem coordena e unifica, busca unificar. Lembra que eu falei ali atrás? O que nós somos? Nós somos igual o absoluto das deidades, só que ele é perfeito e nós imperfeitos. Ele está unificado e nós não unificados. A personalidade, ela busca unificar esses elementos. O que significa unificar? Significa colocar todos eles na mesma página, tendo uma evolução conjunta, harmoniosa, que possa fazer com que a gente tenha um desenvolvimento harmonioso, único, né? E não só pendente para um lado ou para o outro. E através desse desenvolvimento unificado é que nós construímos a nossa alma. Ok. Então,
O ajustador do pensamento e a nossa mente, eles são os pais dessa alma que está em evolução, dessa alma que é uma realidade nova, uma realidade emergente. Então, assim, cada vez que nós aceitamos cumprir a vontade do nosso Pai e nos aproximar dele, o ajustador do pensamento vai lá e vai construindo a nossa alma. O que é a construção dessa alma? Nós temos uma construção que mistura uma matéria e uma trama espiritual. Então, é uma mistura de matéria e espírito. Então, lembre-se, o nosso cérebro aqui é uma coisa material. A alma é uma evolução, é uma transmutação do nosso cérebro, que vai deixar de ser material e vai ser uma coisa moroncial. Então, a alma é onde essa mente que nos foi dada pelo Espírito Infinito, por meio de seus coligados, a ministra divina, essa mente, em algum momento, ela vai deixar de rodar nesse cérebro e vai rodar nessa alma. E eu vou falar mais disso. Ok. Então, como é que nós vamos ser quando a gente chegar lá nas Moronces? Nós vamos continuar tendo uma personalidade, vamos continuar tendo uma energia espiritual, uma energia mental e uma energia física. Percebam que não mudaram os componentes, eles são os mesmos. Só muda quando a gente chegar na realidade espiritual, nós vamos continuar sendo uma personalidade, uma energia espiritual, uma mental e uma energia física. Então, em cada um desses níveis de realidade, o que acontece? A personalidade, lá no nível moroncial, ela continua sendo uma personalidade, ela não mudou. É exatamente a mesma personalidade. Ela não mudou de forma, de consistência, de nada. Ela só pode ser uma coisa com mais experiência. Mas a natureza dela é a mesma. Não mudou. O ajustador do pensamento também continua lá. Ele não mudou, é a mesma coisa. Está lá. O que mudou? Mudou a nossa mente, que ao invés de rodar no cérebro, ele roda na nossa alma, moroncial. E nós ganhamos, ao invés de ter um corpo humano, ganhamos um corpo moroncial. Então, muita gente insiste na ideia, e eu não posso discordar, mas assim, não posso provar que isso não está certo, na ideia de que a alma é o próprio corpo moroncial. A alma é aquela que permite que a gente ressuscite no mundo moroncial, e uma vez ressuscitado ali, o anjo guardião provê um corpo moroncial para a gente, que não é a nossa alma. Ele só dá um corpo moroncial. Então, nós temos aqui um cérebro material, aqui uma alma moroncial, que é um cérebro moroncial. Aqui um corpo humano, aqui um corpo moroncial. Então, é isso que acontece lá. Ok. O propósito, então, essa alma é aquela que veio daquele processo que nós fizemos lá atrás de desenvolver a alma enquanto nós estávamos aqui encarnados. Sem essa alma, nós não podemos ressuscitar lá do outro lado, no mundo moroncial. Não existe essa possibilidade. Podemos discutir se a alma é pequenininha, grande, se já está completa, se não está, mas isso é secundário. Nós temos que desenvolver uma alma, esteja ela incompleta ou não, esteja ela em formação ou não, esteja ela acabada ou não, ela seja grande ou seja pequena. É preciso ter uma alma. Então, se não tiver pelo menos um início dessa alma, nós não vamos ressuscitar lá do outro lado. Essa alma,
é a que vai, então, permitir, uma vez que a gente ressuscite, que a gente tenha esse corpo mononcial, como eu falei também. Ok. O próximo objetivo dessa mente e dessa alma é alcançar a fusão com o ajustador do pensamento. É isso que nós queremos e é isso que o ajustador do pensamento quer. Então, nesta vida mononcial, a nossa meta é alcançar a realidade espiritual. É isso que nós queremos fazer. Quando a gente chegou aqui no mundo mononcial, nessas realidades mononciais, nós queremos sim ou sim alcançar a realidade espiritual. Essa é a próxima mutação que nós vamos viver. Aí nós vamos continuar tendo personalidade, espírito, mente, energia física. Só que a nossa personalidade continua sendo a mesma personalidade. Não mudou. É ela que está aqui. O ajustador do pensamento, ele mudou. Ele já não é mais aquele ajustador do pensamento desprovido de personalidade. Ele agora tem uma personalidade e a identidade dele se funde, se combina com a identidade do mortal. Então, até o ajustador aqui passa por uma modificação no sentido de que agora ele tem uma personalidade que ele não tinha antes, que é a personalidade do mortal. E no sentido de união de duas individualidades, duas identidades. Nós vamos falar mais um pouquinho disso. E o nosso corpo passa a ser um espírito. O espírito é uma energia, ele tem forma. Eu não vou dizer que tem corpo, mas ele tem forma. Ele é identificável. Um espírito reconhece outro espírito. Cada espírito tem a sua forma. Então, vamos lá. Então, aqui, nós deixamos de ter aquele corpo mononcial e passamos a ter um corpo espiritual. Veja que tudo mudou. Mas a personalidade continua lá, ela não mudou. Por quê? A personalidade é aquele dom que o Pai nos dá e ele é imutável. E a personalidade, ela não é ainda universal, ela não está ainda unificada. Mas ela é capaz de permear todas essas realidades do ambiente finito. O ambiente físico, o ambiente mononcial e o ambiente... Lembram daquela ideia de universalidade? Então, o Pai é universal, ele trabalha em todos os ambientes, absoluto, absoluto e finito, e mesmo dessas subrealidades que nós estamos vivendo aqui. Então, o absoluto não pode, o absoluto é das deidades, como eu falei lá atrás. Então, o oposto é verdadeiro. A nossa personalidade aqui, ela já pode viver essas realidades finitas dentro da matéria, da morôncia e do espírito. E uma vez completado esse processo, ela pode vir a ser também transitar pelo ambiente absonito. E superado o ambiente absonito, ela pode alcançar o absoluto. Então, a personalidade é a única característica que nós temos que pode, se nós vencermos todos os desafios, vir a ser também universal, como o Pai é, como o Filho é, como o Espírito Infinito é, e assim vai. Então, a nossa personalidade é o nosso ser total. Ele não vai mudar daqui para a eternidade. E a nossa evolução espiritual, nesse mundo espiritual, nessas realidades espiritual, é uma evolução espiritual. Nós vamos chegar, partir daqui como espírito de nível 1 e alcançar o espírito de nível 6. Os reveladores dizem que está faltando um nível, o 7º, que ninguém sabe explicar o que é. Talvez seja justamente o de passar na realidade absoluta. Então, perceba que nós vamos nos graduando como espíritos. E a nossa energia, a nossa realidade, então, passa a ser física e espiritual. Veja lá,
realidade física material, física mononcial e física espiritual. E a nossa meta aqui, nessa evolução, é alcançar o Pai, alcançar o paraíso, o corpo de finalidade. Quando nós iniciamos essa realidade espiritual, nós nascemos do Espírito, que é aquilo que Jesus dizia. Vocês precisam nascer de novo do Espírito. Então, o momento do nascimento do Espírito é quando nós fazemos a nossa fusão com o nosso ajustador do pensamento. Então, da mesma forma que houve lá atrás um espermatozoide que se fusionou a um óvulo e formou um feto, uma criatura mortal, um corpo, como nós, existe em formação aqui, em fecundação, se é que a gente pode dizer assim, o ajustador do pensamento, que é o Pai e a alma, num cruzamento, para fazer um ser espiritual, um novo ser, uma transmutação daquilo que nós somos. Então, o nosso propósito de existência aqui é alcançar, no final, essa condição de um ser espiritual, que é o que vai nos dar a imortalidade, a eternidade, e que vai fazer com que a gente possa alcançar o nosso Pai do paraíso. Não o nosso Pai que está presente lá no absoluto das deidades, na condição de trindade, porque ele está no ambiente absoluto. Nós vamos alcançar aquele Pai que está lá no paraíso e que é universal, que pode partilhar das nossas experiências finitas, absolutas e absolutas. Só por isso, só porque ele se desdobrou dessa forma, nós vamos poder chegar nele e dar um abraço nele. Não fosse isso, nós não conseguiríamos alcançá-lo, né? Então, esse é o nosso propósito, chegar até ali onde o Pai está e está nos esperando. Na verdade, ele já está vivendo dentro de nós, né? Então, não sei se até aqui deu para todo mundo acompanhar e compreender melhor todo esse processo que sempre gera muitas dúvidas. Nós vamos agora trabalhar um pouquinho mais dessas... Alguém quer perguntar alguma coisa? Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, mas se quiser... Eu queria. Eu posso? Pergunta. Desculpa. Primeiro, lá atrás, você disse que a gente é criado, a gente não é gerado, porque eu entendo assim, o criado é o que nasceu no universo perfeito, que ele não tem nem começo e nem fim. E o gerado somos nós, que nós somos gerados, nós vamos sendo construídos, transformados, devagar. Eu não sei se é isso. E outra coisa, eu não entendi também, talvez seja questão de representação, mas assim, quando fusiona o ajustador com a personalidade, assim, na minha cabeça, é um ser só. E aí a personalidade não continua separada, porque ali o ajustador ele só está fusionado porque ele não está sozinho, ele está com a personalidade. Então, a personalidade não pode ficar sozinha. Então, isso? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa... Aquilo ali só é uma questão didática que você colocou. Ah, tá. Assim, é uma questão só de semântica, de beleza. Não, de entendimento. É assim, dentro do conceito do livro de Urântia, dos ensinamentos, tudo aquilo que tem um começo é criado. Foi criado. Então, inclusive, o universo de Avono, né, que é eterno e perfeito, ele foi criado. Os 7 superuniversos foram criados. E estão sendo criados ainda. O ser humano, ele é criado, ele é uma criatura de Deus, ele é resultado de um trabalho de criação. Nós temos um começo. Então, tudo que tem começo, no conceito dos reveladores, foi criado. Essa é uma coisa, né? Podemos entrar na discussão de gerado ou não gerado, mas o significado, no final, para efeito dos ensinamentos, é a mesma coisa.
Com relação ao ajustador do pensamento, o ajustador do pensamento e a personalidade, sim. Assim, o que o ajustador do pensamento deseja alcançar do mortal é a personalidade dele, porque o ajustador do pensamento é um ser, é a fração do Pai, desprovida de personalidade, é um ser pré-pessoal. Então, não tem personalidade. Ele é um ser espiritual. Mas, entretanto, contudo, porém, todavia, ele tem identidade. Ele é um indivíduo desprovido de personalidade. Nós somos uma personalidade e temos uma identidade. Essa identidade nos dá uma individualidade. Nós somos indivíduos também. Então, quando o ajustador do pensamento, ele se fusiona com a nossa alma. Ele não se fusiona com a nossa personalidade. Ao fusionar com a alma, ele conquista essa personalidade que passa a ser dele também. Mas, curiosamente, esse ser, que agora está quase que unificado, ele tem duas identidades. Ele tem duas individualidades. Então, é uma só personalidade com duas individualidades. Por quê? Lembra, eu falei, o ajustador do pensamento tem uma identidade que ele traz consigo lá da eternidade, né? Do passado eterno, que nós não tivemos, de até uma certa absolutez, infinitude, coisa que nós não somos. Então, veja, nós estamos fusionando duas identidades, dois indivíduos que são completamente diferentes. Eles não são iguais. Não tem como apagar essa identidade, essa individualidade do ajustador do pensamento num primeiro momento. Assim como não tem como apagar essa identidade, essa individualidade do mortal num primeiro momento. Então, os dois começam a percorrer junto essa progressão espiritual, esse avanço. Então, a gente é espírito do primeiro nível, do segundo, e assim vai. Essas identidades e essas individualidades, elas vão se unificando, vão se juntando cada vez mais. E quando chega no paraíso, espírito do sexto grau, elas são praticamente uma. Ainda não são uma, mas praticamente uma. Já estão muito próximas. Falta um estágio, que eu imagino que é justamente esse estágio de superar a experiência temporal, para que nós possamos alcançar também o ambiente absoluto, assim como o ajustador do pensamento é capaz. E ali acontece a fusão final dessas duas identidades. Esse é o que eu imagino. Então, nós vamos diminuindo essas diferenças, porque o ajustador do pensamento, ele continua por essa identidade, essa individualidade, nos guiando e nos transferindo experiências, e nos dando aula, e nos ensinando, e dizendo qual é que é o caminho que nós temos que seguir. Então, é uma identidade, uma individualidade treinando a outra. Vai se fundindo, vai se juntando. Então, quando a gente tiver uma capacidade cognitiva, ou tiver uma ciência muito próxima daquela que o ajustador tem, eu acho que acontece a fusão final das identidades. Então, o ajustador, sim, ele permanece com essa personalidade de forma indissolúvel por toda a eternidade. Não vai se separar nunca mais. Então, essa aqui é a ideia aqui. Mas vamos... Eu não sei se eu esclareci e se tem mais alguém que queira colocar alguma dúvida, mas nós vamos avançar aqui. Muito obrigada, Henrique. Muito de nada. Eu não conhecia esse entendimento. Então, vou voltar a compartilhar aqui a nossa tela. Vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Estão
Tá dando para... Eu Então, acho que assim, esse quadrinho foi bem importante. Para mim esse- está excelente, excelente. eu acho Tá muito bom. importante, Muito bom. Muito bom. eu acho importante isso daqui, não porque nós vamos ser, vamos fusionar com o ajustador do pensamento se a gente conhecer isso daqui, mas eu acho importante para a gente saber o que a gente é e o que vai acontecer com a gente se a gente fizer a nossa parte, né? Então tá, estamos de volta aqui na minha tela, né? Estão vendo ela? Sim. Ok. Então agora eu vou avançar mais um slide, espero, em Deus. Foi. Ok. Nós acabamos de falar da identidade, né? De onde eu tirei essa ideia da identidade? Então está aqui, ó, a mente e a identidade do mortal. Então, lá no documento 112, que nós ainda não chegamos, nós vamos ler daqui a pouco, 5.4, os reveladores dizem o seguinte, olha, os seres humanos possuem identidade apenas no sentido material. Essas qualidades do eu são expressas pela mente material. Então, a nossa identidade, ela é expressa, ela é transparente através da nossa mente. Nós só conseguimos ter uma identidade por conta dessa mente. Se não tivesse essa mente, a gente não teria uma identidade, né? E isso é enquanto ela funciona no sistema de energia do intelecto. Quando o nosso intelecto morrer, teoricamente, a nossa mente vai deixar de funcionar. Não é que a mente morreu. Como eu falei, a mente é uma dádiva do Espírito Infinito e seus coligados, a nossa ministra divina. Então, quando o computador morre, o que acontece com os programas que estão lá no computador? Quando ele perde energia, ele apaga, o que acontece com os programas? Não roda mais. A mesma coisa vai acontecer com a nossa mente. Quando a gente morrer, aquele computador que é o nosso cérebro não vai permitir que essa mente rode mais. Então, é por isso que essa identidade, essa individualidade funciona enquanto essa mente material está funcionando, porque ela representa, então, a nossa identidade, ela se manifesta, ela existe através dessa mente. Então, quando se diz que o homem tem identidade, reconhece-se que ele está de posse de um circuito de mente. Se não tiver esse circuito de mente, ele não tem uma identidade, que foi colocado em subordinação aos atos e escolhas da vontade da personalidade humana. Então, quem manda na danada da mente, porque é quem é dona do livre-arbítrio, o pai, quando concedeu o livre-arbítrio, ele concedeu o livre-arbítrio à personalidade. É ela que manda, é ela que diz. Então, ela que coordena o que a mente deve fazer. Lembra, a personalidade deve coordenar a energia física, mental e espiritual, de forma que elas se desenvolvam adequadamente. Então, na verdade, a personalidade exerce uma administração sobre essas energias. Ela é que identifica, ela é que diz no que nós vamos focar a nossa atenção. Então, a mente está subordinada à escolha da vontade da personalidade humana. Mas olha só, se a gente morrer, então a gente perde a nossa identidade, perde a nossa individualidade, se a gente não tiver desenvolvido a alma. Porque, olha só, contudo, a personalidade imortal, que é a nossa personalidade, por sua própria escolha, possui o poder de transferir o seu assento de identidade do sistema temporário do intelecto material para o sistema mais elevado da alma moroncial. Então, é a personalidade que pega essa identidade, pega essa mente, né? Tem que pegar essa mente
tira desse cérebro mortal e passa para a alma. Então, é por isso que, se a pessoa não desenvolver a alma, ela deixa de existir. Porque não tem para onde a personalidade transferir a mente. E a mente é a nossa individualidade, é a nossa identidade. Então, se eu perder a minha identidade, eu não tenho razão de existir como personalidade. Aqui um parêntese. A personalidade é mortal, é imortal, ela não morre, porque ela é uma dádiva do Pai. Mas o indivíduo, ele morre, porque ele não tem mais o computador para rodar o programa dele, a identidade dele. Então, o que acontece essa personalidade? Desprovida de identidade, essa personalidade retorna para o Pai. Ela não segue mais o caminho dela. Só que, ao invés de diretamente para o Pai, ela vai para o Supremo, que acumula todas as experiências que ela acumulou lá. Então, ela é devolvida para o Pai via Supremo. Ela vai para o Supremo. E esse indivíduo deixa de existir, porque não fez a alma. Então, de novo, a nossa identidade se confunde com a nossa mente, e a nossa mente, ela é um programa que roda num computador, que é a nossa mente material. A nossa mente material morre com o nosso corpo material. Então, para a nossa mente não parar, não deixar de existir, é preciso que ela tenha um outro computador para ser instalado. Esse outro computador é a alma moroncial. E quem constrói essa alma moroncial somos nós, juntamente com o ajustador do pensamento. Então, se nós fizermos a vontade do Pai, nós desenvolvemos a nossa alma moroncial e, portanto, temos um computador que a personalidade vai poder pegar a nossa mente, tirar do nosso intelecto material, colocar nessa alma, nesse intelecto moroncial, e, a partir daí, nós podemos ressuscitar e continuar a nossa vida. Então, quando a gente fala que a gente deixa de existir, que foi extinto, não é porque o Pai nos castigou, não é um castigo do Pai. É porque nós não fomos capazes, geralmente por uma vontade deliberada, de construir a nossa mente. O Pai quer que a gente faça isso, nós é que não fazemos, a nossa alma. E se não tiver alma, caput. Não tem como viver a realidade moroncial se não tiver a alma. Esquece, né? Então, a fonte dessa questão da identidade, da transferência da mente, do intelecto mortal para o intelecto moroncial, é esse texto aqui do documento 112.5.4. Tem um monte de gente que fica perguntando o tempo todo: de onde você tirou isso? De onde tirou? Está aqui, é desse negócio aqui que eu tirei isso, né? Outra coisa, falando da sobrevivência, ainda sobre a questão da identidade, do eu. A sobrevivência da identidade, acabamos de falar disso, depende da sobrevivência da alma imortal, que é de status moroncial, cujo valor divino é crescente, até o ponto de alcançar a fusão com o ajustador do pensamento. A identidade da personalidade sobrevive por meio da sobrevivência da alma e na própria alma. De novo, sem mente não existe identidade. Se não tiver identidade, acabou. Sem mente ou sem alma? Não, sem mente. Uhum. E a alma roda na alma, a mente roda na alma. Uhum. O eu material, que é a entidade ego da identidade humana, durante a vida física, depende da função continuada do veículo da vida material. Ou seja, enquanto a gente está vivo, esse eu material existe. Se, quando eu morrer, eu não tiver uma alma, esse negócio acabou, não existe mais. Está de novo repetido aqui.
Então, aqui de novo fala, o eu de valor para a sobrevivência e o eu que pode transcender a experiência da morte só evolui com o estabelecimento de um transferidor potencial da sede da identidade da personalidade em evolução que transfira do veículo transitório da vida, que é o corpo material, para a natureza mais duradoura e imortal da alma mononcial. Então, aqui, de novo, está repetindo essa questão. Mais adiante, ou seja, depois de ter feito a alma mononcial, a personalidade vai transferir a identidade para aqueles níveis em que a alma se torna infusa com a realidade do espírito. Então, quando a gente alcançar a fusão com o espírito do ajustador do pensamento, a nossa mente, a nossa identidade vai ser transferido para essa mente espiritual, que é a mente do espírito. Todo espírito tem mente. Então, essa transferência das ligações materiais para a identificação mononcial é efetuada, de fato, na sinceridade, persistência, na firmeza de decisão e tomada da criatura humana de buscar a Deus. Ok. Então, acho que deu para entender que a mente se confunde com a nossa identidade, sem mente não tem identidade, sem identidade a personalidade não sobrevive, a personalidade não muda nunca, a nossa mente muda, ela sai do cérebro, vai para a alma e depois da alma para a mente espiritual. Então, essa é a chave. Você falou agora uma coisa, você falou que a personalidade não sobrevive. Não muda. Não muda. Ô Henrique, aqui ó, uma dúvida aí que eu tenho. Fala. Assim, ó, a personalidade, na verdade, quando o espírito é criado, nós temos imagino na minha concepção, tu tem uma identificação, tá? Que é dado pelo pai, tá? Tu tens um número, né? Enfim, tu tem algum tipo de registro cósmico, digamos assim, tá? Uhum. Então, assim, ó, aí tu vens para cá, tem tua experiência humana e tal. Bom, se por acaso tu não sobreviveres, né, essa experiência volta para o Supremo, certo? Certo. Mas o teu registro, na verdade, ele está lá, quer dizer, né, o Henrique, o Flávio lá, que eventualmente não tenham sobrevivido, né, o registro continua lá, né, com a experiência que foi acumulada, que está com o Supremo. Então, tu não, na verdade, essa identidade, ela existe ainda, tu pode não existir mais, mas a identificação, né, do que tu fois, na verdade, está lá, na verdade. Essa, ela continua existindo. A personalidade continua existindo. A personalidade, para se manifestar, para poder seguir a carreira dela e se relacionar com outras pessoas, ela precisa de uma identidade. Se ela não tiver essa identidade, ela não consegue se relacionar com ninguém e ela não consegue avançar na carreira dela, porque está desprovida da energia mental. Então, a personalidade, os próprios reveladores não sabem explicar exatamente o que é. Então, ela tem um poder de decisão, ela é uma coisa imutável, é uma realidade cósmica, imortal, não morre, mas ela precisa de uma identidade. Se ela não tiver identidade, ela deixa de progredir o caminho que foi traçado para ela. Então, como indivíduo, ela deixa de existir. Ela não tem mais a identidade. Então, é como se vamos dizer, qualquer um de nós, esquecendo um pouco a questão da personalidade espiritual, se qualquer um de nós tivesse a nossa mente, o nosso cérebro comprometido, nós fôssemos um vegetal, o nosso corpo, ele pode continuar existindo, mas ele não tem uma função cósmica. Ele não consegue se relacionar com outras pessoas. Ele não consegue identificar nada. É um corpo desprovido de identidade. Então, o corpo existe, mas não tem mente, então não serve para nada.
O software não está rodando mais, quer dizer... Não está rodando mais. Então, com a mente, é uma analogia assim, meio tosca, meio porca, mas é mais ou menos a mesma coisa. A mente, ela só vai funcionar se ela tiver esses elementos: energia física, mental e espiritual. A mente ou a personalidade? A personalidade, perdão. Estou ficando velho. Estou ficando, não, já estou, né? Então, mas só no corpo, o espírito ainda está bom. Então, assim, se não tiver esses elementos, a personalidade não consegue avançar. Né? E aí ela não vai morrer, ela vai direto para o Supremo. E aí o Supremo vai absorver as experiências que essa pessoa teve? O Supremo vai absorver as experiências. Só as experiências, só para ele crescer. Só para ele crescer. E essa personalidade, a gente não sabe o que acontece com ela, mas... Esse é o mistério, na verdade, né? Porque essa experiência acumulada, na verdade, que te pertence, né? Que tu está progredindo, na verdade, né? Que de repente tu bloqueia porque tua mente não está mais operando, que é uma coisa um pouco cruel para saber assim, o que vai acontecer daí, né? Pô, tu perdeu todo esse teu crescimento aí, quer dizer, isso foi transferido, na verdade, por uma outra situação onde tu vais, de repente, usufruir isso na morôncia. A verdade é que, em cima disso, tem uma outra discussão que eu não quero alongar aqui agora, mas que é bastante intrigadora e bastante polêmica. Então, a personalidade, que é uma dádiva do Pai, é perfeita? Ela pode errar? Pois é. Então, eu não vou entrar nisso agora, vai ficar para uma outra possibilidade. Mas a personalidade, ela é evolutiva, ou não? A personalidade é evolutiva, então ela está participando. Ela vai adquirindo... Sim, mas quem evolui é o indivíduo ou a personalidade, ou os dois juntos? Não, essa questão então é Mas confuso. o Supremo não vai evoluir também? O Supremo vai. Então, não, mas aí no documento 112 ele fala que a personalidade é imutável. Sim, a personalidade é imutável no seguinte: a personalidade é sempre a mesma personalidade no ambiente físico, moroncial, espiritual. Isso não quer dizer que ela não possa se expandir. Que nem, por exemplo, você, como ser, é imutável. O seu DNA, quando você era um feto, não mudou nada em relação ao DNA que você tem hoje. É a mesma coisa. Então, você pode ter acumulado experiências, o seu corpo pode ter sido castigado pelo tempo, mas você continua sendo você, a mesma coisa desde que você nasceu. Você só ganhou experiência, acumulou experiência, evoluiu o seu ser, mas o eu é o mesmo, não mudou. Né? Então, essa aqui é a ideia aqui. Então, você vê que a mente, ela deixa de rodar num cérebro, passa a rodar na alma, depois na mente espiritual. O próprio ajustador do pensamento, ele passa por uma mutação ao se fusionar. Ele adquire novas... Mas a personalidade, ela não muda. Ela é a mesma. Se ela for verde, ela continua verde. Se ela for quadrada, ela continua quadrada. Não vai mudar. Né? Ok. Então, aqui nós já avançamos, eu vou compartilhar de novo, vamos avançar mais um pouquinho, que tem umas coisas interessantes aqui para frente. Minha tela está aí com vocês? Tá. Ok, então esse aqui nós já vimos. Eu vou falar agora rapidamente das funções e características dos componentes do mortal. Né? Então, a personalidade. A personalidade é o eu total, é a protagonista, o sujeito da carreira ascendente. Então, dá para entender, porque é aquela que é universal, passa no físico, nas morôncias, no coisa. Então, ela é o sujeito, ela que tem condições de se adaptar a todos esses ambientes. Ela é a detentora, como eu falei, do livre-arbítrio. Ela é quem tem livre-arbítrio. A origem tem origem no Pai e é imortal. Quando não se fusiona, interrompe sua carreira e é integrada ao Ser Supremo.
Para ela funcionar, para ela que ela seja se manter ativa, ela precisa de uma energia física, de uma mente e ou uma energia espiritual para poder funcionar e seguir seu curso. Então, desprovido desses elementos aqui, ela não consegue funcionar. Ela é imutável e universal. Lembram daquela característica de universal? É por isso que ela não precisa mudar, porque ela se adequa bem a qualquer ambiente. É ela quem pode se relacionar e reconhecer outras personalidades. Uma coisa importante, a personalidade é quem percebe as realidades cósmicas e produz os frutos do espírito. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. E ela cada vez mais influencia e determina a nossa forma, corpo, que cada vez mais se parece com ela. Quando eu falei isso, o ser humano é um ser curioso, ele tem um conceito de beleza e de um padrão físico, e ele acha que se aquele padrão físico espelha a verdade e a beleza daquele indivíduo, daquela pessoa. O que nós estamos dizendo aqui é que a personalidade cada vez mais reflete o eu de cada um, o corpo de cada um é uma imagem daquela reflexão que a gente pode perceber de cada um. Então, por exemplo, o Stephen Hawking, aquele físico, né? Qualquer pessoa que olhasse aquele cara naquela cadeira daquele jeito poderia perceber nele um gênio e dizer, puta, que cara brilhante que ele é. Então, a mesma coisa acontece com todas as outras pessoas. É que nós olhamos para a forma física e nós queremos dizer se é bonito ou feio. E se aquela personalidade, então, é bonita ou feia. Então, na verdade, aquela forma física, com todos os seus trejeitos, todas as suas características, é que traduzem para cada um de nós, para cada uma das nossas personalidades, a personalidade daquele outro indivíduo. Então, não se trata de ser um corpo bonito ou feio. Se trata da gente reconhecer características e elementos naquele corpo que refletem aquilo que aquele indivíduo é. Nós podemos achar o corpo feio, podemos achar o corpo bonito, mas isso não tem nada a ver com a personalidade da pessoa. Agora, isso é menos verdadeiro nessa realidade física que nós estamos aqui, e principalmente pelas limitações da nossa mente e dos nossos conceitos e das nossas coisas. Mas à medida que nós vamos nos espiritualizando e nós vamos ficando cada vez mais espiritualizados, cada vez menos material, mais e mais a nossa forma vai se parecer com essa personalidade. E o livro, os reveladores, eles dizem o seguinte: uma das características da personalidade é que nós seremos reconhecidos em qualquer lugar por qualquer um que tenha convivido conosco. Então, essas relações entre personalidades, nós vamos estar desprovidos desse corpo, nós vamos estar desprovidos, talvez, dessa voz, de um monte de coisas. Mas é certeza absoluta que quem encontrar com o Milton lá em Avona vai reconhecer, esse é o Milton. Quem encontrar com o Flávio vai reconhecer, esse é o Flávio, a Sussu. Todo mundo vai saber. Então, essa é a característica da personalidade, que aquele jeitão, aquele DNA da personalidade, ela fica, aquela vibração, impressa para o resto da nossa vida em nós, né? Essa é a ideia. Ok. Funções e características dos componentes mortais. Então, agora vamos falar do espírito, do ajustador do pensamento. É uma fração do Pai, é a nossa mente, é eterno, é imortal, é pré-pessoal, não tem personalidade.
portanto, desprovido de personalidade, mas tem uma individualidade, já falei disso. A sua missão é nos conduzir até o Pai. A sua meta é alcançar a fusão com o mortal para obter a personalidade do mortal. Esse ajustador do pensamento, ele é universal, como o Pai é universal. Ele está pronto para viver em cada ambiente. É a fonte dos valores. Então, todos os valores que nós podemos perceber emanam do ajustador do pensamento, né, para os mortais, os quais são reconhecidos e sentidos na alma. O nosso intelecto material não consegue perceber claramente os valores. Então, quem sente, quem percebe é a alma. Eu vou falar mais disso. É o pai da nossa realidade moroncial emergente. Então, ele é o pai da nossa realidade moroncial emergente, que é a nossa alma. Já falamos disso, na medida em que nós optamos por cumprir a vontade do Pai. Então, é ele quem moroncializa a alma, transforma faz uma mutação, provendo, então, essa alma para a gente. Ele deseja influenciar o livre-arbítrio da personalidade para que ele faça escolhas espirituais e cósmicas. Eu tenho Então, uma pergunta. sim. No outro slide, você falou que a personalidade é quem faz ou provém, sei lá, os frutos do espírito. Uhum. Que é a personalidade quem detém o livre-arbítrio. Então, Sim. é ela que vai tomar as decisões. Sim, E a personalidade é uma dádiva do Pai sim. também. Se ela é do Pai, então ela não é, mas ela não é perfeita, então. Eu entendo que ela pode falhar, mas isso não está escrito em lugar nenhum. Porque se ela vai fazer escolhas, ela pode escolher errado. Por que a gente escolhe errado? Então, quando eu estou escolhendo errado, é a minha personalidade que está escolhendo errado? Ela faz escolhas erradas a partir dos inputs que são providos pelo corpo, energia física, Pela minha mente. e pela mente. Pela minha mente. É, Porque, na verdade, meu corpo tanto faz, mas é a mente não que tanto tá... faz não, nós já vamos falar disso aqui. Nossa, eu me confundi. Então, mas tem mais uma coisa. Em vários lugares, os ensinamentos nos falam que a mente é a mãe da alma moroncial. Sim. É porque E o a mente ajustador é o Pai. porque é a mente que executa o comando da personalidade, na minha visão. Porque o livre-arbítrio é da personalidade, não é da mente. A mente é a arena onde acontecem todos os conflitos. A personalidade é uma dádiva do Pai, mas sou eu. É você. E a mente também sou eu. Né? A mente é uma mente cósmica. Você é um elemento físico, filho do homem. Então, se eu não passar de ano, se eu não me fusionar, se eu não ressuscitar, na verdade a culpa é da minha personalidade, não é minha. Sim, eu entendo que, em última análise, é isso, mas não está escrito isso no livro. E também, assim, eu entendo que isso acontece por uma má administração, unificação dessas energias feitas pela personalidade. E ela interage com os inputs que são fornecidos pelo espírito, pela mente e pelo corpo. Se a personalidade se deixa levar mais pelos inputs do espírito, do corpo, por exemplo, qual é o livre-arbítrio que uma energia física requer? A energia física é previsível. Você tem fome, tem que comer, tem sede, tem que beber. Então, se a personalidade fica focada na energia física, ela passa a fazer escolhas focadas nessa energia física. Essa é a minha interpretação. Então, é isso que acontece. Mas esse é um tema espinhoso, é difícil da gente chegar num acordo. Se você entrar em iniquidade, então fica mais difícil aí. A iniquidade é uma negação, né? Então, sim, é um desejo. Mas imagina Sim. Deus negando a Deus. Sim, mas essa interação é uma interação que deu errada, foi mal administrada, não é Deus negando a Deus.
Viu, Henrique? Aqui no livro diz que a personalidade é um nível de realidade deificada. O que seria, Sim. então, essa realidade deificada? Acho que é o fato dela vir de uma deidade, vir do Pai, por exemplo. Ser uma Mas dádiva veja, do Pai. tem algum lugar do livro que fala que o divino não é deidade e deidade não é sempre divino. Tem que buscar lá, eu agora não me lembro. Vamos lá. Esse tema é um tema difícil porque não tem esclarecimento disso no livro, né? Então, assim, a gente tem que estudar muito para chegar em alguma conclusão aí, e essa conclusão está sujeita a erros. Mas a minha maneira de ver, e eu estou confortável com essa maneira, apesar de ter ainda algumas dúvidas, é por aí. Ok. Continuando. A mente. A mente é uma dádiva do Espírito Infinito, né? No nosso caso, da ministra divina. Já falei, é um software que roda num hardware, na matéria do cérebro humano, na morôncia, a alma, e no espírito, a mente espiritual. Ela é a arena onde o ser humano percebe as diferentes realidades. Então, tudo acontece na danada da mente. A mente é a arena onde tudo troca as informações, troca os inputs, processa as informações, etc. Então, é ali que está a nossa individualidade. Ela é o elo de ligação entre o espiritual e o físico. Então, ela que serve de elo entre esses ambientes espirituais e físicos. Aqui tem uma coisa importante, ela reconhece, percebe e atribui significados. Eu já vou falar mais disso. Ela pode ser transferida, nós já falamos disso, né, do cérebro para a alma. Ela representa a nossa identidade, já falamos disso. A mente conhece intelectualmente, então a mente conhece intelectualmente, acumula conhecimento e está sempre em expansão desse conhecimento. É uma percepção cósmica. Ela acumula informações em grandes quantidades. Ela é a mãe da nossa realidade moroncial emergente, a alma, na medida em que escolhe cumprir a vontade do Pai. A gente estava discutindo disso agora. Demanda o exercício de um livre-arbítrio mais imprevisível e ampliado que o do corpo. Aquilo que eu falei, o corpo... Puxa, já acabou o meu tempo. Né? Ok. A alma. A alma é uma realidade moroncial, nós já falamos. É como uma transmutação do nosso cérebro. Falta pouquinho para acabar, mais uns 10 minutos. É uma realidade moroncial emergente, né? Nós já falamos. É como que uma transmutação do nosso cérebro, também já falamos. Ela é uma garantia da nossa ressurreição e reconstituição da nossa personalidade, já falamos. É indispensável para alcançar a fusão com o ajustador do pensamento. E é ela quem sente os valores que a mente percebe os significados. A sua evolução é medida pela travessia dos 7 círculos cósmicos. Nós já falamos disso em outros momentos. É a partir dela que experienciamos um contato mais próximo com as realidades espirituais. Então, aqui, falando do corpo, nós já falamos que é uma energia física, que é a fonte, a ilha do paraíso, que pode ser material, moroncial ou espiritual, depende da realidade em que estamos. É um instrumento de ação, de execução dos comandos da mente. Então, é assim, o nosso corpo é uma ferramenta necessária para executar tudo que nós queremos. A nossa mente dá comandos, o corpo executa. A mente sozinha não executa nada. Ele reconhece, o corpo reconhece e percebe coisas. É perecível na matéria, temporário e crescentemente espiritualizado na morôncia e espiritual após a fusão do ajustador, né? Quando conquista a imortalidade. Demanda um livre-arbítrio previsível e limitado. Não precisa muito livre-arbítrio para fazer aqui. Então,
falando aqui de coisas, significados e valores. O que é coisas? As coisas são percebidas pelo nosso corpo. Tudo no mundo, que não é tudo no universo dos universos, no cosmos, que não é significado ou valor, é coisa. Tudo, absolutamente tudo. Então, assim, alma é coisa, corpo é coisa, personalidade é coisa, todos nós somos coisa. Tudo que não é exatamente um significado por si só é coisa. Ou que não é um valor. Vocês vão entender mais quando a gente falar do significado e dos valores. Então, o significado é o resultado intelectual aferido nas relações entre coisas. Então, geralmente, traduz verdades relativas ou fatos. É o resultado da ciência ou fato. Então, voltando aqui. Deixa eu completar com os valores. O valor é o resultado sentido e aferido é sentido. Então, não é aquele resultado intelectual aferido. Não é aquele que identifica significado. O valor, ele é sentido nessas relações. E, geralmente, traduz verdades imutáveis. Então, por exemplo, o meu corpo consegue reconhecer o corpo de todos os outros pais do mundo, estou falando aqui só dos pais, mas poderia ser de qualquer corpo, como coisa. O meu corpo reconhece qualquer pai, todos os pais do mundo como coisa. É um corpo igual ao meu corpo. Ele identifica aquele corpo como corpo. Então, é uma coisa. Meu corpo identifica qualquer pai como coisa. A minha mente é capaz de atribuir um significado. Então, a minha mente sabe o que significa ser pai. Ser pai é um indivíduo que teve uma relação com uma mulher ou uma mulher com o marido e geraram filhos e tem aqueles filhos e formam ou não uma família, não importa. Pai é aquele que gerou um outro ser semelhante a ele. Então, esse é o significado de ser pai para a minha mente. Então, eu consigo entender o que significa ser pai e atribuir esses significados para todos os pais do mundo. Todos os pais têm mais ou menos o mesmo significado. O que pode variar é a qualidade do pai, mas o significado de ser pai é o mesmo para todo mundo. O valor de pai para mim é assim, o meu pai tem um valor para mim, que não é um significado. O meu pai para mim, além de ser uma coisa, além de ter um significado, ele tem um valor para mim, ele tem uma relação diferente, essa relação de amor, de segurança, de afeto, de dependência, de inter-relação, todo esse negócio, eu consigo perceber muito claramente no meu pai. Eu não percebo essa minha relação nos outros pais. Então, eu não percebo os outros pais da mesma forma que eu percebo o meu pai. Esse sentimento, embora humano, é o sentimento que seria percebível pela alma. Os ajustadores até dizem que fora da relação paternal não existe o altruísmo natural. O altruísmo natural existe na relação paternal. Então, assim, esse significado, esse valor de pai para mim, esse é um valor que pode ser percebido na minha alma, independente dela estar completamente formada ou não. Então, esse valor, ele fica tremendamente ampliado quando eu sou pai. Então, a minha relação com meus filhos,
ela é amplificada. Eu tenho um valor na relação com os filhos superior ao valor da relação que eu tenho com meus pais. Então, quando a gente tem essa relação e esse entendimento, essa compreensão, que é uma compreensão e um entendimento humano, apesar de ser influenciado também pelas energias espirituais, quando eu percebo Deus como o meu Pai, da mesma maneira que eu percebo o meu Pai na Terra, e claro, ainda melhor, então eu desenvolvi muito a minha fé e tenho realmente o Pai no meu coração. Quando eu percebo Deus como um Pai e aceito Ele como um Pai, da mesma maneira que a minha mente percebe os outros pais, tá legal, já é um passo interessante. Mas a minha fé nesse Pai é muito limitada, é muito restrita. Então, e quando eu percebo ele como uma coisa, como algum cientista poderia perceber, então, aí descambou de vez, né? Então, assim, essa percepção de significados, ela é quantitativa. Então, nós podemos compreender os significados de todas as relações que existem nos universos dos universos. E quanto mais significados e coisas nós acumularmos, mais nós conhecemos do cosmos. Isso é necessário saber, é necessário conhecer. Nós temos que ter essa ciência, nós temos que ter essa compreensão dos significados, porque é isso que expande a nossa mente cósmica. Esse é o propósito inicial lá do livro de Urântia, que é expandir a consciência cósmica, é ampliar todos esses conhecimentos, porque é através deles que nós podemos conhecer o nosso Pai Celestial. Na medida em que nós expandimos esse conhecimento e expandimos essa percepção e esses significados, nós começamos a conhecer o nosso Pai Celestial através da obra dele, da criação dele, e começamos a ganhar nesse Pai a confiança e a mesma coisa que nós temos na nossa relação com o nosso Pai humano. E é por isso que essa expansão cósmica propicia uma elevação espiritual. Então, acho que é muito importante a gente entender isso, porque muita gente fala, nós mesmos aqui falamos, eu aceito Deus como meu Pai. Eu estou percebendo isso como um significado ou como um valor. Se eu percebo isso como um significado, já é o suficiente para que eu tenha uma segunda oportunidade lá nas morôncias e alcance a ressurreição. Só que eu não vou chegar aqui na Terra no terceiro círculo, nem no primeiro. Eu vou estar ali tangenciando aqueles círculos cósmicos que permitem a minha ressurreição, mas ainda distantes de Deus. Mas eu posso chegar no primeiro círculo cósmico com o reconhecimento do valor do meu Pai, mas sem o entendimento expansivo dos significados do cosmos, das coisas que estão no cosmos. Então, me falta quantidade. Então, eu posso chegar no primeiro círculo cósmico e não alcançar a fusão com o ajustador do pensamento, apesar de ter uma relação com ele, e não alcançar essa fusão porque eu não expandi a minha percepção cósmica. Então, isso pode acontecer. Nos dois casos, a gente vai ressuscitar lá do outro lado e vai continuar vivendo, e vai continuar tendo mais uma chance. Então, essa que é a importância de nós entendermos a diferença de coisa, de significado e de valor. Tudo que é valor
vem do espírito e é reconhecido e sentido na mente, da alma. Tudo que é significado é processado na mente. Tudo que é coisa acontece com o corpo, a energia física. Então, se a gente conseguir trabalhar esses dados, nós podemos nós mesmos fazermos uma avaliação pessoal e dizer que tipo de relacionamento eu tenho com meu Pai Celestial. É da aceitação de um significado de que ele é um pai, para mim ele é um pai e tudo bem, como todos os pais do mundo são pais, ou ele é meu pai de verdade e eu sinto ele como meu pai. Essa é a diferença. Então tá bom, eu lamento ter estourado um pouco o tempo, mas eu espero que a gente tenha conseguido clarear um pouco dessas dúvidas, né? E que a gente possa avançar um pouquinho mais a partir daqui. Se tiverem alguma pergunta, quiserem fazer algum comentário,